Olá, boa noite a todos. São 20 horas aqui no perfil do Hospital São Vicente. Quem fala é Reginaldo Oliveira Filho, eu sou médico hospitalista do Hospital São Vicente. Trabalho junto ao serviço de oncologia e ali no hospital nós também desempenhamos a atividade de manejo de pacientes em cuidados paliativos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a toda a equipe do São Vicente que esteve por trás dessa live, né? Agradecer também a direção do hospital por ceder esse espaço aqui para que a gente possa falar de cuidados paliativos. Hoje nós vamos ter uma live muito interessante com pessoas muito gabaritadas para falar sobre o assunto, e eu acho que é a oportunidade da gente tentar desmistificar algumas coisas que são ditas em respeito a cuidados paliativos e trazer à luz para a sociedade informações aí que possam fazer com que esses pacientes tenham acesso mais fácil, mais rápido a cuidados paliativos e que a gente possa cada vez mais contemplar uma gama maior de pacientes e, consequentemente, dê aí a qualidade de vida para esses doentes. Eu vou começar chamando os convidados, só um pouquinho aqui, para que a gente possa já iniciar o nosso bate-papo. É bom que enquanto isso a gente tem aí o pessoal que está entrando, né? Convidar aqui primeiro o Dr. Cauê Lima. Ele é médico intensivista do nosso serviço de medicina intensiva aqui do Hospital São Vicente. Além disso, o nosso paliativista ali da unidade de terapia intensiva também. Será que o Cauê está online já? Vamos dar uma olhadinha. Convidamos o Cauê, vamos ver aqui a resposta dele. Entendi. Olá, Cauê. Tudo bem? Boa noite. Peço desculpas pelo atraso aí, porque tô de Não, plantão que aqui, tá? isso. A gente já conversou um pouquinho ali. Eu apresentei um pouco de você. Vou chamar as outras convidadas e daí eu já passo a palavra para que você possa se apresentar também, tá bom? Opa, tá bom. Só um pouquinho. Vamos chamar também a nossa paliativista que presta atendimento aos nossos pacientes no ambulatório do Cuidados Paliativos do Hospital São Vicente. Doutora Daiane, estamos convidando ela aqui agora. Doutora Daiane Campos do Nascimento. Vamos ver se ela já consegue entrar. Oi, Dai. Tudo bem, doutora? Olá, boa noite. Que bom. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. E, por último, e com certeza não menos importante, a nossa estrela da noite, que é a nossa convidada, a doutora Lauren Provin, que a gente vai chamar ela aqui, lá de Florianópolis. Essa aqui acho que vai demorar um pouquinho mais, né? É uma brincadeira. Acho que está chamando ali, vamos ver. Olá, doutora Lauren, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Olá. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Então, antes de vocês entrarem, eu estava falando um pouco do serviço de cuidados paliativos aqui do Hospital São Vicente. Nós somos um serviço já bem estruturado e também não muito novo, né? Nosso serviço aí tem mais de 10 anos de história já, né? E nesses 10 anos a gente tem um trabalho muito bacana aí em prol dos pacientes oncológicos, principalmente, e mais recentemente, como a gente viu que a coisa ela dava certo e que era uma medicina que trazia conforto para o paciente e trazia uma melhor qualidade de vida ante todas as limitações que as doenças impõem, a gente abriu para todo o serviço, né?
E eu vou passar a palavra primeiro para o Dr. Cauê, para que ele se apresente. Então, Cauê, pode se apresentar para a gente, por favor? Boa noite a todos. Então, primeiro, quero pedir só desculpas aí, porque eu estou de plantão, tá? Eu não consegui fazer a troca, mas vai dar certo aí essa 1 hora aí, tá tudo certinho. Então, meu nome é Cauê, né? Sou médico intensivista, fiz clínica médica, terapia intensiva. Eu não sou paliativista, mas a gente lida muito com isso aí no dia a dia, né? Eu acho que a minha participação talvez seja um pouquinho periférica aí no vídeo, mas tem muito pra gente discutir na questão de terapia intensiva aí, né? Nessa questão de cuidados paliativos, né? Fiz minha formação aqui em Curitiba mesmo, né? Tanto na clínica médica quanto na terapia intensiva. Faço parte aí do corpo clínico do hospital e da terapia intensiva aí uns 3 anos e meio. Então, participei de toda a caminhada do cuidados paliativos aí, mas os últimos 3 anos e meio eu venho acompanhando, mas na terapia intensiva em si, né? Trabalho basicamente aqui, né? Quase que full time, e estou à disposição aí para a gente discutir um pouco sobre o tema. Que bom. Passando agora a palavra então para a doutora Daiane. Dai, pode contar um pouquinho para a gente e se apresentar? Sim, boa noite a todos. Eu sou a Daiane, eu sou médica formada aqui em Curitiba também, formei pela PUC. Eu fiz medicina de família como minha primeira residência pela Federal e depois eu fiz cuidados paliativos lá no Hospital do Câncer de Barretos. Eu morei 1 ano lá, fiz a residência lá e desde 2018, então, voltei para Curitiba e estou atuando aqui em Curitiba. Voltei, né, para cá, já morava aqui. Estou trabalhando esses 4 anos aqui e entrei no São Vicente tem 1 ano e meio. Tá certo. Agora eu passo a palavra também para a doutora Lauren. Ela está gentilmente cedendo esse convite que a gente fez, aceitou para que pudesse estar falando um pouquinho sobre cuidados paliativos. Doutora, a senhora pode se apresentar, por favor? Mário. Oi, pessoal, boa noite. Queria agradecer Olá. bastante o convite. Eu fico bastante feliz de estar dividindo esse momento com a Dai também, mais uma interface nossa, assim. E eu, na verdade, tenho clínica médica também como minha especialidade primária. Depois eu fiz a residência em medicina paliativa no HU, no Hospital Universitário da Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Fiz o mestrado aqui também, enfim, fui ficando por aqui, né? A minha vida é a clínica médica e os cuidados paliativos aqui em Florianópolis mesmo. Ok. Deixa eu só colocar o celular para carregar para evitar maiores problemas aí. Desligar. Então, assim, pessoal, a gente tem o objetivo aqui hoje de desmistificar algumas coisas, né? Geralmente, quando a gente todo ano vai falar de cuidados paliativos, as pessoas perguntam: mas o que é cuidados paliativos? O que são cuidados paliativos? Quem é o paciente que tem indicação ou não de estar sendo cuidado dessa maneira, né? E isso gera alguns mitos e algumas coisas, alguns rótulos que são muito, muito pesados e que no dia a dia até atrapalham a vida do médico que está fazendo medicina paliativa, né? Eles têm uma falsa impressão de que quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente está falando de morte. E é exatamente isso. Eu estou aí há quase 8 anos dentro do cuidados paliativos, quase 8 anos ali dentro do cuidados paliativos do Hospital São Vicente. Isso é um rótulo que atrapalha muito a gente abordar os pacientes. Essa associação que é uma falácia, que é uma associação equivocada entre cuidados paliativos e morte. E é o contrário, na verdade, né? Eu acho que cada um podia dar o seu ponto de vista em relação a isso, primeiramente, sobre o que são os cuidados paliativos, para que a gente possa trazer para a sociedade informações que quebrem paradigmas aí que estão atrapalhando o nosso dia a dia. Na verdade, cuidados paliativos é proteger, cuidados paliativos é vida, né? Vamos lá, vamos começar pela Dai. Sim, a gente acaba percebendo muito isso né, no nosso trabalho diário, né? A gente está dividido aqui, né? Tem gente da enfermaria, tem gente do ambulatório, tem gente da UTI, mas eu acho que o perfil é mais ou menos parecido em todas essas frentes. O paciente chega para a gente muito tarde, né? No sentido assim, a gente podia estar entrando antes, no caso, a gente podia estar cuidando
precocemente desses pacientes, e aí quando você vê, você está recebendo um pedido de encaminhamento com urgência. E aí, às vezes, não tem perna para atender aquela demanda, não tem perna, não tem tempo de chegar, né, nesse paciente, nessa família, por conta desse tabu de eu só encaminho quando o paciente está morrendo, por exemplo, né? Então, a gente encontra essa dificuldade em alguns colegas, né? Os próprios colegas, às vezes, têm essa visão do cuidado paliativo. Ah, não, quando não tiver mais nada para fazer, eu encaminho. E aí a gente se encontra nessa dificuldade de, às vezes, não conseguir sequer chegar a avaliar o paciente, conversar com a família. Então, esse tabu do não tem mais nada para fazer é também por isso que a gente está aqui, né? Para a gente ir desmistificando isso e trazendo a ideia de que o cuidado paliativo é um cuidado. É um cuidado que caminha junto com o tratamento. Então, o paciente fez um diagnóstico de uma doença grave, progressiva e sem cura, chama o cuidado paliativo. Vai fazer tratamento? Que bom, estamos juntos. Né? Um tratamento, às vezes, tratamento paliativo, que existe, né, na modalidade, mas chama os cuidados paliativos, a gente vai estar junto, a gente vai cuidar de sintomas, a gente vai cuidar da família, vai cuidar de uma comunicação com uma comunicação clara, e o paciente só tem a ganhar. Todo mundo só tem a ganhar, né? A especialidade de base, a gente que está aqui do lado dos cuidados paliativos, o paciente, a sua família. Então, é uma barreira que a gente encontra. Às vezes o paciente está no serviço há anos em tratamento e nunca passou com nenhum de nós, né? Está lá com dor ou com algum sintoma, ou enfim, com alguma situação que poderia ter o apoio dos cuidados paliativos, mas nunca passou. Ou porque não sabe que existe essa possibilidade, ou porque nunca foi encaminhado. Então, é um caminho longo aí. Certo. Vou fazer um gancho aqui e tentar já ouvir o Dr. Cauê também. Doutor, a doutora Daiane disse para a gente aí sobre uma possível demora em esse paciente chegar para a gente, né? Falando para o público todo que está aberto, cuidados paliativos são cuidados que a gente vai ofertar que muitas vezes vão auxiliar no próprio tratamento, né? E vão auxiliar também em próprias decisões de idas e não idas para a UTI, né? Doutor Cauê, o que você acha dessa relação de que horas o paciente é abordado cuidados paliativos com ele? É perfeito. A gente na terapia intensiva vive muito isso que a Dai falou agora, né? Até porque muitas vezes essa questão de não discutir os cuidados paliativos ou mesmo a evolução natural de uma determinada doença acaba fazendo com que o paciente demande uma vaga de UTI. E realmente é difícil você definir na hora ali assim se isso é adequado ou inadequado, porque é uma miríade complexa de decidir, né, se o paciente beneficia ou não. Não é só questão assim, cuidados paliativos ou não, vem para a UTI ou não vem. Essa é uma visão muito dualista, digamos assim, que não deve existir. Então, concordo plenamente com o que foi falado, e a gente eu comecei a ter um pouquinho mais de contato com cuidados paliativos na terapia intensiva, inclusive. Não foi nem na clínica médica, assim, porque a gente tem muita essa demanda, não só do paciente que tem a doença crônica, que vai evoluindo, tanto da doença crônica que agudiza e precisa de um cuidado mais intensivo, ou mesmo o paciente que tem a doença aguda apenas, mas é uma doença grave que eventualmente até caiba cuidados paliativos nela em si. Então, a UTI acaba discutindo bastante essa questão ali. Agora, realmente discutir e determinar ir ou não ir para a UTI antes é muito difícil. Alguns casos, eventualmente, você consegue fazer uma doença crônica que realmente não tem que você já sabe que não tem um benefício, mas no geral fica tudo meio no campo cinza ali em si. Você tem um paciente que tem uma doença crônica que está avançando, mas que eventualmente o tratamento pode ser benéfico ali em si. E é difícil você decidir isso no começo do tratamento de um paciente ou não. O ideal é tratar e ajustando essa decisão ao longo do tratamento, conforme a resposta clínica. Então, realmente é uma decisão muito difícil. O ideal é sempre tomar em conjunto, né? O intensivista, o paliativista, o médico do paciente em si.
e a família e o paciente em si, né? O cuidado centrado no paciente é o que a gente busca, e é o mais importante. Então, às vezes, a gente tem ali uma dificuldade grande, eventualmente a medicina até tem algo a ser ofertado para o paciente em si, mas não é compatível com os valores do que está acontecendo, da família e do paciente. Então, realmente é uma decisão bastante difícil, não tem que ser discutido caso a caso. Certo. Doutora Lauren, assim, eu tenho uma preocupação bastante grande da gente seguir uma espécie de metodologia para as pessoas que não são da área. Assim, quando nós estamos conversando, é difícil você reunir 4 médicos e a gente começar a conversar e já não ir direto no que nos deixa mais ansiosos. Assim. Mas para as pessoas que estão aqui na live e que precisam dessas informações, às vezes, para até mudar um pouquinho o mindset, o entendimento que tem sobre cuidados paliativos, como é que a senhora definiria, assim, dentro do teu conhecimento e dentro da literatura médica, o que são cuidados paliativos, o que é isso? Primeiro eu vou pedir para não me chamar de senhora. Tá Muita bom. formalidade para colegas, né? Mas cientes, assim, a gente está conversando com leigos, principalmente, que o cuidado paliativo ele é um tipo de cuidado que todas as pessoas querem receber diante de uma situação delicada de saúde, mas elas não sabem que é assim que se chama. E aí a gente quer receber isso, porque a gente quer controle de sintomas, a gente quer acolhimento, a gente quer comunicação compassiva, bem feita, a gente quer informação de qualidade. Quando a gente está do lado de quem está doente, quando a gente é o familiar de quem está doente, quando a gente está diante de situações que demandam que a gente tome decisões difíceis, a gente quer que esse profissional que está do nosso lado, ele consiga lidar com isso, com as informações, em saber dar diagnóstico, em usar uma linguagem adequada, em usar uma ativa, mas que, para além de ele saber lidar com isso, ele tenha conhecimento técnico, né? E aí, para a gente, de base diferente, né? Da medicina, da intensiva, da medicina de família e comunidade, da clínica médica. E hoje eu circulo por todos os ambientes, então eu passei um tempo, há anos atrás, eu fiz um ano de PSF, de Programa de Saúde da Família. Eu faço muito intensiva, aliás, o lugar que eu mais aprendi a fazer cuidado paliativo foi dentro da UTI. Depois levei isso para a clínica médica, dentro da enfermaria, faço cuidado domiciliar, faço teleatendimento. Então, eu acho que quando a gente é paliativista, a gente acostuma com esse lugar meio camaleão, por conta exatamente disso que eu falei. As pessoas precisam receber cuidados paliativos, elas querem receber cuidados paliativos, mas elas ainda não sabem onde achar essa informação. E quando a gente é paliativista, também abraça essa responsabilidade de estar aqui, de estar numa live, de estar conversando, de estar falando sobre isso, né? E é incrível que isso que a Dai trouxe é muito real, de que por falta da gente estar conversando mais com o leigo, ele acaba também chegando mais tarde e frequentemente ele nos fala: por que ninguém caminhou para vocês antes? Por que tu não surgiu antes? Por que tu não chegou antes? Por que né? eu tive que E eu sofrer bato tanto? bastante nessa tecla, né? Eu bato bastante nessa tecla que é uma responsabilidade nossa também empoderar as pessoas do que é cuidado paliativo de verdade, sem a gente ficar ciclando muito nos extremos entre ser só uma coisa bonitinha, né? Que às vezes se pinta, e não é isso, e também não ser só um sintomatologista, porque também não é isso, né? Mas entender que a gente junta um olhar muito técnico da medicina para a gente poder fazer prognósticos e diagnósticos bem feitos, né? Um plano de cuidados que façam sentido para esse paciente, mas que também a gente olha com um lugar humano, que foi bastante isso que a gente está conversando, que o Cauê trouxe, que é o que a gente tem para oferecer faz sentido para essa pessoa? Respeita os olhos dela, né? Então a gente tem que juntar isso, né? E é incrível porque a gente fala de um lugar de decisão compartilhada de saúde da década de 1960 e a gente ainda está penando para compartilhada, onde a gente, como tanta informação técnica importante, mas que também a família entra com a informação de valores e de biografia, que também é muito importante, né? Então, acho
que é muito legal que a gente possa estar aqui e desmistificar para que as pessoas cheguem antes e não para que elas cheguem tão tardiamente, né? Travado aqui, não sei se talvez seja a minha internet. A Dai acho que está um pouco travadinha. Mas enfim, a gente precisa sim fazer decisão compartilhada, mas para isso a doutora mesmo colocou, a gente precisa informar a família e dar embasamento para que a decisão tomada seja uma decisão assertiva. E o que precisa é de comunicação efetiva. E às vezes a comunicação efetiva ela não é uma coisa que depende só do médico ou só do nível cognitivo do paciente ou cultural do paciente. A gente precisa fazer com que essas frequências elas fiquem parecidas para que o paciente possa ser assistido da melhor maneira possível, né? Dentro desse conceito todo que a doutora passou para a gente, os cuidados paliativos têm um nomezinho para isso que a gente chama de conceito de dor total, né? Por isso que a gente diz que o médico paliativista, ou na enfermaria, na UTI, no ambulatório, ele precisa sempre de uma equipe multidisciplinar, porque ele não consegue fazer cuidados paliativos sozinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre dor total e sobre equipe multi, a importância da equipe multi. Quem quiser já começar a falar, por favor, fiquem à vontade. Posso dar um início aí? Pode. Desculpa. Não, Equipe multi pode é uma falar. coisa que eu gosto de falar, porque é muito do meu dia a dia. Então, um pouquinho de que foi falado aí, assim, hoje em dia a equipe multidisciplinar é basicamente fundamental na medicina, né? A gente não está sozinho ali. Na terapia intensiva, né, com as pessoas que fazem em si sabem quanto que a UTI é multi, assim, e quanto que o paciente ganha com isso, assim, é fundamental. O médico até tem um papel quase que secundário, às vezes, ali, dependendo da situação que você está lidando, né? Se você não está apagando incêndio ali, né, o médico está apagando incêndio, todo o restante da UTI, ela funciona como multi, não como o médico mandando ali em si. Então isso é muito legal, assim, ver acontecer a equipe multi trabalhando e o resultado em prol do paciente acontecer ali em si. E isso é muito bom, assim, porque você tira até a questão de decisões, às vezes, relacionadas ao médico, e o médico passa a pensar um pouquinho mais que a decisão não depende só dele. Cuidados paliativos traz um pouco dessa questão de tirar um pouquinho do peso de cima do médico, né? Porque a decisão ela passa a não ser única e exclusivamente do médico. Isso logicamente diminui um pouquinho a responsabilidade, não toda, né? Mas isso faz com que tudo seja muito mais fluido, muito mais tranquilo. Tanto na terapia intensiva, quando a gente discute a equipe multi, mas com o paciente que está lá no cuidados paliativos, ali tudo, quando você tem toda uma equipe discutindo o paciente e a família discutindo o paciente, o próprio paciente participando da decisão, e a decisão passa a ser um negócio muito mais fluido, muito mais tranquilo para todos ali em si. E a meta de tratamento setada em conjunto é diferente da meta de tratamento da medicina, eventualmente, né? E isso traz muito sossego para quem está desse lado aqui também, para o médico, né? Que sabe para onde que a gente está indo ali em si. Porque sempre o médico busca a obstinação terapêutica, né? Isso é muito comum, assim, principalmente na terapia intensiva ali em si. E a grande maioria das vezes isso não é adequado, né? E muitas vezes isso nem a gente não consegue nem ouvir do paciente o que ele quer às vezes. E a equipe multi te traz te traz um pouquinho lá de cima, te põe um pé no chão, e faz com que você pense um pouco mais no paciente. Então, sempre vai muito bem. Então, com relação à terapia, aos cuidados paliativos, não é muito o meu dia a dia, né, em si. Então, eu sei que tem a visita multi dos cuidados paliativos, da paliativa aqui, assim, que é bem forte também. Mas do ponto de vista de UTI, o que eu acho que a terapia intensiva ajuda, que a equipe multi ajuda, terapia intensiva hoje sem equipe multi não existe, né? Então, terapia intensiva é multidisciplinaridade, né? Perfeito. É isso mesmo. No conceito que a Lauren falou, né? Nós não somos sintomatologistas, né? Porque o médico entra muito assim na cabeça, eu sou prescritor, eu vou tratar isso, eu vou tratar essa dor. Só que quando a gente fala de dor total,
né, dentro dos cuidados paliativos, a dor total, ela é uma esfera de dor que vai além da dor física, né? Ela é uma dor emocional, é uma dor psicológica, é uma dor social, é uma dor que vai até o espiritual, né? Um sofrimento espiritual que os pacientes podem apresentar. Então, a gente precisa de profissionais capacitados para atender a todas essas esferas de dor. Porque às vezes o paciente fala para você, eu estou com uma dor de cabeça. E a dor de cabeça, na verdade, é a preocupação que ele tem com a família, né, com uma situação específica. E aí não é o médico que vai tratar essa dor. É a psicóloga, é o capelão, é a nutricionista, é o dentista, é o profissional com quem ele forma maior vínculo. E a enfermeira, né? Às vezes é a enfermeira que está mais próxima, que o paciente acaba criando maior confiança, maior proximidade. Então, quando a gente fala de dor total, são essas várias faces de dor dentro dos cuidados paliativos, não tem como falar do tratamento adequado da dor total sem falar da equipe multi. A gente tem olhares diferentes, formações diferentes para uma mesma situação, para um mesmo paciente. E aí isso acaba enriquecendo o tratamento dessa pessoa, a abordagem dessa família, né? Reuniões familiares, quando a gente faz com vários membros da equipe, são muito mais ricas essas reuniões. E a Lauren acho que pode contar um pouco mais da experiência dela, mas enquanto eu era residente, eu fiz estágio lá no CEPOM, onde ela trabalha, e eles fazem uma reunião multi, assim, que é maravilhosa. É todo mundo, é sagrada aquela reunião. Eles, né, sentam, discutem os casos. Então, realmente, são exemplos, assim, que a gente tem que seguir, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença para os nossos pacientes. Que ótimo. E puxando um pouco isso que vocês trouxeram, cuidado paliativo de verdade só é possível em equipe multiprofissional, né? Na verdade, eu acho que, claro, conceitualmente, né, pela Organização Mundial de Saúde, pela Aliança Internacional, enfim, por todas as nossas grandes ações que falam de cuidados paliativos no mundo, cuidado paliativo só é possível se for multiprofissional, né? Se é isolado, uma equipe, né? A gente tem medidas paliativas, né? Mas a gente não faz de forma plena. Serviço que tem uma equipe multi, mas não se comporta de forma interdisciplinar ou transdisciplinar, onde a gente não tem hierarquia entre os profissionais, mas a gente entende que tem o que é o mais importante para o paciente, quem que ele tem mais vínculo, quem que ele escuta mais, quem que toca mais, quem que passa mais tempo, né? E isso é muito individual. E quando a gente respeita que a gente entende que como profissional de saúde, a gente tem intersecções onde todos nós vamos poder atuar. E que quando a gente está fora das intersecções, a gente tem um lugar nosso, né? A gente consegue juntar os nossos saberes e a soma deles é mais, né? A soma deles, ela produz mais, né? Do que uma coisa matemática. A gente cria respostas e soluções porque a gente acaba sendo interdisciplinar, né? Que é quando, de fato, o cuidado paliativo se mostra de verdade, né? Onde todo mundo faz parte do cuidado, mesmo quando não é necessariamente a pessoa com mais vínculo com aquele paciente. Tá certo. A gente já está com metade da live já concluída, e uma das minhas maiores aspirações com essa live aqui é a gente desmistificar a ideia do cuidado paliativo estar relacionado só com a morte. Porque a gente já conversou aqui e já mostrou que não. Afinal de contas, quem que é um paciente que está numa situação de vulnerabilidade, que não quer a assistência, seja em qual fase de doença for, de um assistente social para tentar ajudar a conseguir o que precisa, quem não quer um apoio psicológico, quem não quer um tratamento nutricional mais personalizado e mais de acordo com as metas do que precisa para o paciente poder ficar bem, quem não quer tolerar melhor até uma medicação que às vezes quando eu tomo dá alguma coisinha diferente, e quem não quer ser tratado de uma maneira mais humana possível, né?
Então eu queria desmistificar essa ideia, essa é a missão da noite. Então eu queria que vocês, se possível, falassem um pouquinho das fases do cuidado paliativo e em que momento que a gente deve ofertar o cuidado paliativo para o paciente. Podem bate-papo mesmo, quem quiser falar, fala. Certo. Eu costumo explicar, né, para os pacientes muito as fases, muito baseado na questão oncológica, né, que acaba que o nosso serviço, embora esteja aberto para todas as especialidades nos encaminharem, o maior volume de pacientes que chegam para nós acaba sendo os pacientes oncológicos. Então, quando eles chegam, alguém não da área da saúde pergunta essa questão das fases, eu costumo explicar, então, que o câncer em si, né, ou a evolução, ele possui 4 fases, né? Então, a primeira é aquele câncer pequenininho, que tem grandes chances de cura ali com o tratamento. O segundo já é um câncer ainda localizado, porém já é maior, então ainda tem chances de cura, mas é um tratamento um pouco mais longo, mais pesado. O terceiro, ele está já invadindo regiões próximas. E o quarto é o câncer metastático, o câncer que já se espalhou, então, para outros órgãos à distância. Em termos de cuidados paliativos, a gente, por definição, né, encaminharia as fases 3 e 4, que são os cânceres com menores chances de cura, que já entrariam, então, nos critérios do encaminhamento. Falando de outras situações, por exemplo, insuficiência cardíaca, por exemplo, também tem 4 fases, onde a gente vai classificando através de sintomas. Então, insuficiência cardíaca, por exemplo, também é uma situação que não tem, é irreversível, né? É uma situação progressiva e irreversível que gera sintomas e afeta a qualidade de vida. Então, também tem critérios. Enfim, outras classificações de doenças neurológicas, sequelas de AVC. Então, em termos de encaminhamento, né, quando encaminhar, eu diria assim, sempre que a pessoa tiver um diagnóstico de uma doença grave, que está progredindo, ou seja, ela está avançando, ela está piorando ao longo do tempo, que ela afete a qualidade de vida, ela afete a independência. Então, a pessoa vai ficando cada vez mais dependente de cuidados. E que ela curse com risco da continuidade da vida, ela tem indicação de ser acompanhada pelos cuidados paliativos. Ainda que ela esteja em tratamento, ainda que ela esteja em quimioterapia ou outros tratamentos, dependendo da doença de base que ela tenha, ela tem critérios. Ela tem critérios para já ser encaminhada para a equipe de cuidados paliativos. Doutora Lauren? Puxando um pouco assim o que a Dai está falando, o que me vem à mente é que às vezes chega a ser mais fácil explicar para o leigo, para o paciente, para a família, do que para os próprios colegas, né? Que parece que fica uma coisa meio, uma zona cinza ali no meio do caminho, quando na verdade ela não é, né? E é incrível que ainda tem uma falta de discussão técnica nesse lugar de encaminhamento. A gente tem muitas ferramentas. A gente tem o Gold Standards Framework, a gente tem o SPICT, a gente tem o NECPAL, a gente tem ferramentas internacionalmente reconhecidas que nos mostram qual é o momento que a gente tem que pensar em cuidados paliativos. Não necessariamente encaminhar para uma equipe especializada, porque o cuidado paliativo primário deveria ser uma responsabilidade de qualquer profissional da saúde, trazendo para a nossa realidade médica de todos nós como médicos, mas ele já te dá as respostas, né? Ele já te traz, são ferramentas reconhecidas, e eu entendo que dentro da maioria das especialidades isso tem um peso, a oncologia é assim, a medicina intensiva assim, a cardio é assim, né? Tudo é duplo cego, randomizado, mega trial, e os colegas têm uma necessidade de ter isso num lugar ferramentado, explicado, endossado. E aí é desse lugar que eu parto também, assim, está aqui. É técnico, é estudado no mundo inteiro. Tem um monte de estudos, artigos que explicam como que a gente usa essas ferramentas, que elas funcionam. E que tem indicação muito antes do processo ativo de morte.
Tanto que muitos dos artigos dentro da oncologia nos trazem isso, que o cuidado paliativo, ele deveria ser, assim, primordial nos últimos 6 meses de vida. 6 meses não é 48 horas, né? Eu falo bastante sobre isso para os colegas, assim, gente, eu não quero ser chamada para assinar a declaração de óbito. Não é isso que eu cuido das pessoas. O meu papel aqui é manter a integridade da vida delas enquanto tiver vida. E isso vai até o último. Não estou aqui para fazer declaração de óbito. E aí, trazendo um pouco para a intensiva, tem esse lugar assim, eu também não estou aqui para fazer retirada de suporte avançado de vida. Isso tem critério, né? Então, é muito legal quando a gente consegue juntar essas coisas, já que a Dai trouxe bastante isso de como conversar com o leigo, que é muito legal, que a gente traz as informações, as pessoas entendem. Eu estou trazendo um pouco do lugar de como conversar com os colegas, né? E aí os colegas, em geral, os médicos, mas a gente também tem que entender que a obstinação terapêutica, ela não é só médica. Às vezes é da fono, que quer passar uma sonda a qualquer custo. Às vezes é da Nutri, que quer entupir de proteína. Às vezes, enfim, né? Tem várias formas. Eu muito com os colegas da físio. Assim, tem pacientes que não vão voltar a correr maratona, pessoal. E tá tudo bem. A gente vai lidar com o que a gente tiver, né? Então, eu acho que isso é legal também da gente, como profissional de saúde, ter em mente. E também levar isso pro leigo, que é, sim, existem critérios. Não é da nossa cabeça, não é porque a gente acha que tá ficando ruinzinho. Existem critérios, existem formas de ter prognóstico e de ficar essa indicação para os cuidados paliativos. E é por causa dessas ferramentas que a gente sabe que ainda chega tardiamente, que podia chegar bem antes e a gente tem muito tempo para fazer um bom trabalho. Exato. Só comentando o que vocês estão dizendo, a impressão que eu tenho é que as pessoas elas acham que cuidados paliativos ele fica só no campo filosófico, ele fica só no campo das ideias, do bonitinho, do vamos cuidar agora e dar tudo que ele quer comer e isso é da morfina e acabou cuidados paliativos. Segurar na mão. Tem muito estudo por trás, tem muita ferramenta que é objetiva, que é ferramenta que vai trazer informação até quantitativa, né? Para que se indique cuidados paliativos, né? Então, a gente precisa, sim, usar espaços como esse que o Hospital São Vicente está disponibilizando para a gente, de informar as pessoas que não deixa de ser medicina baseada em ciência e começa a ser baseada e começa a ser uma medicina baseada em achismo. Continua sendo uma medicina baseada em ciência, sim, e com ferramentas validadas, né? Então, eu acho que isso é uma outra angústia que a gente tem como médico que faz medicina paliativa, né? E em relação ao que o paciente tem que entender, não está restrito só a doenças oncológicas ali, doenças cardiológicas ou neurológicas. A gente tem uma gama de situações clínicas que a gente vai pensar em cuidados paliativos. Mas o que a gente sempre vai levar em consideração e que é comum para todo mundo é a performance do paciente, né? É aquilo que a doença está impondo de limitação e que está fazendo com que o paciente perca performance, né? E é nessa perda de performance que a gente vai tentar fazer com que o paciente se adapte, fazer com que ele volte a ganhar performance quando dá. Quando não dá, ok, a gente dá um passinho para trás e usa o que a gente chama de pensamento bayesiano, que é ver o que dá para ser feito de acordo com o dia a dia ali, né? Dr. Cauê, eu queria uma palavrinha tua também em relação a esse assunto, das fases aí. Eu tenho a falsa impressão, não faço medicina intensiva quanto a doutora Lauren e o Cauê, mas eu tenho a impressão de que na UTI, a fase 3 ali, aquele paciente em cuidados de fim de vida, que a gente chama, nessa hora que muitas vezes cai para você poder decidir por uma medicina paliativa, não? Sim, muito mais fase 2 e fase 3, assim. A fase 2 vem muito pra gente, assim, aquele paciente que tem uma doença grave, que tem bastante carga para o paciente, mas que eventualmente tem uma condição aguda tratável. Esse vem bastante, sabe? O fase 3, ele vem menos, até porque a gente tem um serviço de terapia, de cuidados paliativos atuante.
mas ele ainda acaba vindo porque é difícil tomar essa decisão, né? Tem família, é multifatorial ali tudo, então a gente acaba tendo esse fase 3 também. O que a gente tem, pensando nos cuidados nos pacientes oncológicos principalmente, né? As outras doenças, insuficiência cardíaca, DPOC, paciente com fibrose pulmonar, outras doenças que também cabem em cuidados paliativos, eles acabam não tendo tanto uma classificação tão grande ali em si, mas isso é discutido a nível multi, né, dentro da UTI mesmo, e até mesmo aquele paciente que não tem uma doença crônica, que está trazendo uma perda de performance para o paciente, mas uma doença aguda grave, num paciente idoso que vai acabar perdendo essa performance pela doença aguda, a gente também acaba startando essa possibilidade de paliação, e aí entraria mais ou menos no que você chamou aí de cuidados fase 3 mesmo. Um paciente que teve uma doença aguda grave que não vai conseguir se restabelecer o seu basal ali em si, e o que vai ficar não é compatível com a cultura familiar, né, de vida ali em si. Então, aí nesse caso seria o fase 3 da UTI, entre aspas, né, que não seria o fase 3, 2 dos doenças crônicas ali em si, né, que seria especificamente da UTI. Mas achei bem interessante toda a discussão ali em si, dessa questão do encaminhamento ali em si, porque vou dar quase uma opinião de leigo aqui para vocês, assim, perdoe se eu tiver cometer alguma gafe científica, mas a gente, como médicos, assim, a evolução do conhecimento, a gente sempre teve buscando as ferramentas, né, todas em si, naturalmente se especializou tudo, e eu sempre vi a medicina, os cuidados paliativos como uma questão muito importante, só que eu sempre tenho um pouquinho de receio, porque para mim, o fato de a gente ter que criar uma especialidade de cuidados paliativos, significa que a gente teve que criar uma especialidade para ser médico de fato, né? Porque você ter uma comunicação efetiva, para você ter um diagnóstico, prognosticar efetivamente, para você cuidar do teu paciente, cuidar de todo biopsicossocial, isso é médico, né? Isso não é de uma especialidade ali só, isso deveria ser o basal de todo mundo, né? Então a gente ter que criar uma especialidade para cuidar disso daí, significa que a medicina ficou muito segmentada mesmo. Então, ao meu ver, como médico, intensivista, ou médico, sem ser intensivista, sem ser nada, eu acho que para encaminhar para um médico paliativista, basta que ele tenha uma doença crônica que traga algum tipo de sofrimento, né? E a gente talvez não precise de todas as ferramentas ali em si, mas o paciente está tendo sofrimento, está passando além dos teus limites de competências, não tem por que não ter um médico efetivo do lado do paciente, né? E o paliativista vem para assumir um pouco essa lacuna ocasionada pelo excesso de conhecimento, digamos assim, de especialização. Então isso é bem legal da terapia intensiva. Então, ao meu ver, quando que a gente encaminha aí, sempre que tem uma doença crônica que tenha sofrimento associado em si. Então isso é bem importante ali em si. Mas realmente é bem negligenciado, né? Tem muito da questão da vaidade, né? De ser o meu paciente, da gente cuidar. Mas depois que você passa a trabalhar com uma equipe multi, entender que todo mundo ajuda, e é bom você diminuir essa responsabilidade, digamos assim. Então, é bem importante isso daí. Mesma coisa da medicina baseada em evidências, da medicina dos artigos todos, né, terapia intensiva, a medicina evoluiu muito para isso, mas tudo isso, na verdade, é uma coisa só, é medicina, né? Então, por mais que a gente tenha ferramentas, medicina baseada em evidência, tudo, não deixa de ser medicina. Então, a gente não tem que deixar de ser humano, independente de qualquer outra coisa, né? Então, cuidados paliativos vai muito nisso daí. Então, eu sempre via cuidados paliativos como assim, né? Puxa, a gente teve que fazer uma especialidade para ser médico de verdade, né? Então, então, acho que sempre encaminha, né? E os cuidados paliativos na UTI é isso daí. O fase 2 e o 3 a gente pega muito ali em si. O fase 3 menos, né? O fase 2 realmente, talvez muitos deles têm muita indicação de ficar na UTI, de benefício de cuidados mais intensivos mesmo, né? E a gente sempre está flertando ali com a questão da obstinação terapêutica, né? Isso é muito discutido dia a dia. E saber o ponto onde que você está sendo obstinado ou não, às vezes é muito difícil. Esse é um conceito difícil de definir, depende de valores familiares, dos valores médicos, né? Do médico que está no plantão, da equipe multi que está cuidando. Então, a obstinação realmente é um objeto de bastante cuidados conceituais no dia a dia, assim. Então, e é muito difícil, às vezes, decidir na terapia intensiva isso daí. Perfeito, obrigado, Cauê. A
a gente tem mais 15 minutinhos para falar. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham da medicina paliativa nessa linha do tempo agora de transição de uma fase pandêmica para uma não pandêmica. Vocês encontraram alguma diferença? As pessoas têm aceitado mais ou menos isso? Como é que está nos serviços de vocês? Isso foi uma pergunta que mandaram aqui. Uhum. A minha impressão foi que as pessoas se atentaram mais ao assunto, né? Principalmente pelo que a gente falou aqui anteriormente, que é que nas doenças agudas graves de decisões difíceis também precisa de cuidados paliativos. E a COVID pode se tornar uma doença aguda grave de decisões difíceis, né? Uhum. Principalmente quando a gente fala ali de pacientes que já são previamente multimórbidos, tem outras questões, né? Enfim, ela pode, na verdade, se tornar um evento terminal, né? Quando, na verdade, também ela pode ser muito grave num paciente previamente ígido. E aí ter toda uma discussão de sofrimento, controle de sintomas, comunicação, prognóstico. Vai se tornar, muitas vezes, um crônico crítico, né? Na UTI, vai ter Covid longa, vai precisar de reabilitação. Nossa, tem muitas discussões, né? Então, a minha impressão é que as pessoas ficaram um pouco mais antenadas em relação ao tema. O que eu percebo do ponto de vista de consultório, por exemplo, é que as pessoas começaram a procurar espontaneamente, sem precisar do encaminhamento de alguém, encaminhamento do médico assistente, enfim, elas procuraram espontaneamente, porque perceberam a necessidade, perceberam que estavam sofrendo e estavam precisando de respostas que não estavam encontrando em outros lugares. Então, é bem, bem interessante o movimento. Por outro lado, também acho que foi muito complexo, assim, as falas, né, dos cuidados paliativos durante a pandemia em relação principalmente a restrição de tratamentos, como eu falei antes, né, que é quando às vezes a gente vai para a UTI e as pessoas acham que o que a gente vai fazer é restringir medidas de suporte avançado de vida, né, como se fosse uma coisa sem critério, como se a gente chegasse para desligar alguma coisa, né, e não é isso, né. Então, eu tendo muito, assim, daí trazendo num processo como professora, como coordenadora de pós-graduação em cuidados paliativos, esse lugar da gente trazer para a realidade, para a gente evitar esses extremos do muito bonitinho, né, e tal, um pouco técnico, enfim, que não tem nada a ver com cuidado paliativo. E aí eu sempre digo, pessoal, cuidado paliativo não é make a wish. A gente não está aqui para fazer desejos e vontades, não é isso. Isso é outra coisa. E tá tudo certo, cada um tá no seu quadrado de macarrão. que fazer, né? Mas também não é um extremo, assim, e daí, já que a gente está aqui para desmistificar algumas coisas, a confusão que as pessoas começaram a fazer de cuidado paliativo com eutanásia, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser urgentemente desmistificada, porque, como eu falei antes, a gente está aqui para cuidar de processos difíceis. A gente não está aqui para abreviar a vida de ninguém, né? Isso doutora, é eutanásia, é outro conceito. Só reforçando isso que você está dizendo sobre a eutanásia, ontem eu fui, por conta desse mês comemorativo do Dia dos Cuidados Paliativos, eu fui até uma televisão aqui fazer uma matéria com eles, e era uma TV católica. Eles chegaram para mim e pediram para que eu não falasse de eutanásia. Eu falei, mas como assim eutanásia? Não é essa a ideia. Não é isso. Eu não ia falar mesmo, né? Eu não ia falar, fica tranquilo. Eu não faço então, isso. Olha só. Exatamente. Aí legal isso, né? Eu queria propor, assim, a gente tem 10 minutinhos ainda, eu queria propor para vocês, para a gente pegar esses mitos, assim, a ideia era fazer uma dinâmica, mas que fica um negócio muito complexo, muito pouco tempo. Mas tem algumas frasezinhas que a gente, como médico que faz medicina paliativa dentro do hospital, escuta e que a gente queria usar, já aproveitando que eu estou vendo que tem um monte de gente aqui, de funcionários lá no meu próprio serviço, enfim, queria que vocês dessem um comentário sobre frases que eu vou soltar, tá? Por exemplo, doutora, esse paciente é paliativo?
Socorro, não é o paciente que é paliativo. É o nome dos cuidados que é cuidado paliativo. O paciente não é paliativo. Exatamente. Sem rótulos. É. Então, assim, isso preocupa um pouco a gente, porque por trás dessa informação, o que geralmente o profissional quer saber é se existem alguns tetos terapêuticos que foram definidos, né? Uhum. Então, ele quer saber assim, doutor, se esse paciente parar, a gente vai reanimar? Ou se esse paciente tiver uma piora, ele vai para a UTI? Então, isso não está muito relacionado com cuidados paliativos. Existe toda uma ciência, até para o médico que faz cuidados paliativos, dar más notícias e conseguir estabelecer tetos terapêuticos, né? A gente tem protocolos de approach, de aproximação da família para conseguir falar e estabelecer esses tetos, né? Então, essa é uma frase que às vezes a gente escuta e faz, ui, não, calma, não é bem assim. Ou ele pode ser um paciente paliativo e ele pode ser entubado, ele pode ir para UTI, dependendo da fase que ele está. A gente sempre vai pensar dentro de cuidados paliativos de proporcionalidade, né? Alguma outra frase que irrite vocês quando vocês escutem, assim, quando vocês escutam no dia a dia e falam, não, calma, não é bem assim. Tem várias. Uma delas ai, começou a morfina correndo. Não, pessoal. Ninguém usa morfina para matar. Usa morfina para fazer analgesia, né? Isso é outra coisa. Uhum. A questão da Exato. morfina, eu acho que é uma lenda, assim, né? Que precisa ser batida muito em cima para as pessoas. Existe um peso muito grande quando o paciente recebe uma prescrição de morfina. Eu acho que isso no ambulatório, né, Dai, quando você vai modular a medicação para um opioide forte ali, como que é essa tua impressão das primeiras receitas que você faz, por exemplo, de morfina ou de metadona, que são opioides mais famosos, assim, a pessoa, como que ela recebe essa notícia, essa prescrição, assim, você tem algum tipo de dificuldade com isso? Acho que Eu acho que congelou. dá uma Oi, tô congeladinha. aqui. Tá um pouquinho Você conseguiu cortando escutar? aqui pra mim. Não, tá cortando pra mim. Então, assim, como você faz mais ambulatório que a gente, pelo menos mais que eu, existe algum tipo de dificuldade quando você vai fazer aquela primeira prescrição de morfina para o paciente, quando de repente ele estava usando só um opioide fraco antes e agora você vai ter que entrar com uma medicação um pouco mais forte, mais potente? Existe uma certa resistência inicial, do tipo assim, ai meu Deus, por que você tá dando morfina pro meu pai? Ele tá morrendo? Mas morfina não é o último remédio? Mas morfina não mata? Morfina não, né? Então, existem muitos receios, né, em torno da morfina, mais do que da metadona, porque a metadona é menos famosa, digamos assim, né? Então, a morfina tem bastante mitos mesmo, né, ao redor da morfina, e existe uma certa resistência. Então, a Carol colocou ali, eu não vou ficar viciada, então existe esse receio, né, como a prescrição dela é com horas, né, de 4 em 4 horas, é uma prescrição mais frequente de uso. Mas será que não é muito? Mas será que eu não vou viciar? Mas será que não? Então, tem vários mitos, vários receios, que às vezes eu até começo um pouco mais devagar, né? Começo, ok, vamos dar um intervalinho um pouco maior, vamos começar devagar, para que a gente possa ir aos pouquinhos colocando. É uma conversa longa, a primeira prescrição de morfina acaba sendo uma conversa longa, porque explicar os efeitos colaterais, explicar a constipação, explicar o que pode então acontecer, né, nesse comecinho aí de uso, mas explicar que o benefício do controle de dor ou até mesmo da falta de ar é maior. E pedir ali aquele benefício da dúvida, né, para o paciente falar, não, confia em mim, vamos devagarinho, volta já no retorno para a gente ver como é que as coisas ficaram.
Então, eu acho que essa questão do vínculo, da proximidade, você vai aos pouquinhos quebrando essas barreiras, porque elas existem e elas são bem grandes. Bacana. A gente tem 5 minutinhos ainda. Eu vou pedir para a doutora Laura, e doutora, se a senhora pudesse, desculpa, eu chamei de senhora de novo. Se você pudesse, assim, pensar nessa live que a gente teve, assim, rapidinho, e falar, cara, eu acho que faltou isso. Eu vou deixar essa responsabilidade para você. Alguma coisa que você Já que a gente está falando de mitos e a gente falou que cuidado paliativo não é só para quem está exclusivamente no final de vida, embora a gente cuide sim do final de vida das pessoas, que não é eutanásia, que a morfina não é também o bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam e é uma medicação super útil. Eu acho que também é importante falar que cuidado paliativo não é sedar o paciente. Porque muitas vezes as pessoas acham que cuidado paliativo é lá e chegar e sedar de qualquer jeito, né, sem critério. E isso também é uma coisa, um mito frequente, né, que às vezes até a gente, enfim, a gente chega para fazer avaliação e às vezes o próprio paciente, o próprio familiar já questionam disso, né? E a gente tem que explicar que sedação paliativa também ela é criteriosa. Ela tem formas de fazer medicações adequadas, em doses adequadas. Ela não é para abreviar a vida do paciente, ela não é eutanásia, ela tem uma indicação técnica que não é de imediato, né? Não é a primeira coisa que a gente vai fazer como um paliativista, né? Acho que isso também é importante. Levantar essas bandeiras, né? Que a gente está levantando, desmistificar, porque a impressão que eu tenho é que às vezes a gente fica na nossa bolha, né, do cuidado paliativo. A gente se conhece muito entre nós e parece que a coisa está andando. Mas eu costumo falar muito isso. Eu trabalho em hospitais gerais, né, como parecerista, e é só tu olhar para o lado. Quando tu dá um passo para fora da nossa bolha, a gente percebe que falta muita coisa, falta muito trabalho, seja lá no posto de saúde, seja nos ambulatórios gerais, seja enfermaria, seja UTI, cuidado domiciliar e LPI. É incrível como dentro das LPIs não se fala e não se sabe cuidado paliativo. Então, caraca, a gente tem muita coisa para fazer, assim, muita. Eu queria aproveitar, agradecer todos vocês que aceitaram esse convite do Hospital São Vicente, em especial a doutora Laura, e o Cauê conseguiu voltar agora. Eu acho que eu vou extrapolar um pouquinho. Desculpa aí, gente, problema na internet. Eu não sei se você conseguiu falar sobre sedação, ouvir a doutora Laura falar sobre sedação paliativa, sobre sedanalgesia, né? Então, Cauê, ela estava falando que isso não é uma coisa que se faz ao acaso, existem critérios para que isso aconteça, existem estudos que a gente tem para poder prescrever isso de maneira adequada, poder calcular doses de medicações, né? O que vai ser feito, quanto vai fazer, enfim. Eu acho que o Cauê podia contribuir com a gente nessa fase da sedação também, que eu acho que é a filigrana da especialidade dele. Sim, esse ajuste fino que a gente faz aí, assim, de prescrição, de ajuste, a UTI usa muito Enquanto o Cauê vai sedação, voltando, né? eu Então, queria só você dizer que eu diferenciar achei essa super sedação legal ter da um fase intensivista da nesse nosso terminalidade, né, dos bate-papo cuidados aqui, paliativos, que é uma das porque fases só dos também é cuidados uma ideia que paliativos, da ronda a cabeça sedação de do muitas restante pessoas. da UTI, Ah, entrou em cuidado paliativo, não vai mais para UTI. tem que ser É como se uma sinalizada, assim. coisa Então, a gente excluísse a outra. na UTI a E gente não, tem uma né? A equipe gente aqui está muito aqui boa, assim, justamente com o que consegue entender intensivista muito bem, assim. A gente meio que para passa meio mostrar que não, fluido nessas existem coisas todas critérios ali. para ir para a E hoje a UTI, equipe existem nossa, por exemplo, já sabe situações por que que a a gente está UTI vai sedando o ser paciente, necessária qual que é para os o pacientes em nível de cuidados sedação que a gente vai paliativos, ter. Por isso que é ele vai discutido ter em visita multi, indicação, a que gente ele vai seta a ter meta uma de RAS ali tudo, agudização e o ali no meio objetivo do do paciente caminho. estar sedado Então, ou ele não vai ter uma sedado. pneumonia, E ele eles vai ter uma entendem também insuficiência o renal objetivo de estar aguda e vai sedando o requerer, então, os paciente que cuidados está naquela fase da intensivos. E vai terminalidade, assim. ter, e vai se beneficiar disso, e vai Não é a ter alta, e vai sedação por si voltar para só. casa, e vai voltar. Eu acho Oi? que tá o Cauê e a Dai começou a atravessar o áudio. Opa. Acho que estão falando Para mim, ele não apareceu ainda, por isso que eu estava Vamos aguardar. falando. É, Mas era só. tá. A Dai estava falando e eu estava escutando ela e de vez em quando daí apareceu o Cauê tremendo, mas beleza. O Cauê estava falando sobre a sedação paliativa, né, sobre
Aí a Dai estava falando também sobre que ela achou muito legal a gente trazer um médico intensivista para a live, né? Uhum, uhum. Isso. Posso falar? Tá. Então Tá vai lá, tranquilo? foi e fala. Tá tudo certinho? Então tá certo. Então, eu, até no começo, quando vocês me chamaram para live, eu falei, puxa, mas o que o intensivista vai ajudar tanto numa live, né? Mas como é uma live para leigos, e eu falei o que eu falei, eu acredito mesmo, né? Medicina é medicina, né? Não tem muitas especialidades. E realmente, eu aprendi cuidados paliativos na terapia intensiva, então que eu fui ter contato justamente por conta disso, né? E o que era mais emblemático no começo, realmente é a pseudoanalgesia nos pacientes em fase de terminalidade mesmo em si. A gente ainda lá no começo confundia muito a sedação com a sedação da terminalidade, era tudo sedação, né? Mas hoje em dia, com educação continuada, treinamento da equipe multi, todos eles já têm bastante ciência do porquê que a gente está sedando, como que a gente está sedando, qual que é o alvo de sedação para cada paciente na UTI. E para os pacientes que estão ali na fase de terminalidade, porventura ainda estejam na UTI, né, porque muitas vezes nessa fase ele já não necessita da UTI, já está em algum outro ambiente, mas quando ele ainda está na UTI por vários motivos, a equipe também tem essa ciência de que essa seda analgesia é para alívio de conforto apenas, né? É para cuidar do paciente, né? Não é para fazer indução de nada, é só para cuidar da dispneia, para cuidar do sofrimento psicológico, do sofrimento físico associado. E isso a equipe já tem essa maturidade de a gente fazer esse ajuste para buscar a passagem final, o óbito, de maneira não sofrer, né? A ortotanásia, no caso, né? Em si. Então, isso realmente é uma prática não muito comum na UTI, sim, mas quando ela acontece é na UTI, né? Por definição ali em si. Então, hoje a gente busca muito esse termo na UTI, que é a ortotanásia, e a sedanalgesia entra apenas num pequeno trecho dessa questão do morrer bem, né? Que a gente chama em si. É uma fase de muita maturidade da equipe, muita maturidade da família, do médico que acompanha também, e é uma fase muito enriquecedora no ponto de vista emocional, espiritual da família ali e tudo. A gente normalmente não foca na questão de estar fazendo a sedanalgesia do paciente. A gente foca na questão de estar cuidando de um paciente que está fazendo a fase final aqui na UTI. E a sedanalgesia é só uma coisinha que entra junto, mas não é o foco de nenhuma discussão, mesmo na equipe multi ali em si, né? Então, por mais que tenha toda a ciência, ajuste, a gente busca cuidar do paciente em si, não no ajuste da dose da medicação. Exato. Bom, pessoal, acho que o nosso tempo foi brilhantemente utilizado por todos nós. Eu gostei muito da live, não é porque é a gente que fez, mas eu gostei muito, achei muito legal. Peço desculpa para quem está assistindo, porque eu não sou uma pessoa que tem muita, como se diz, muita experiência com esse tipo de modalidade de interação, né? Mas eu vejo meu filhinho sempre vendo YouTube, então clica no canal, no sininho, ativa não sei o que e segue o perfil do Hospital São Vicente. Segue o perfil da doutora Dai, segue o perfil do Dr. Cauê e segue o perfil da doutora Lauren, porque a melhor maneira da gente conseguir quebrar esses paradigmas e conseguir fazer com que as pessoas consigam entender que a medicina paliativa está aí para caminhar em conjunto com as outras especialidades médicas para que o paciente fique bem dentro das limitações que as doenças impõem para eles, melhor. E paradigma se quebra com informação, né? Eu queria deixar um tempinho para as considerações finais. Vou começar com a doutora Dai, para você se despedir, falar o seu arroba, Dai, por favor. Certo, eu queria, então, agradecer esse espaço, né, que o hospital está nos dando, que isso seja cada vez mais frequente, cada vez mais comum, para que a gente possa, como eu sempre digo, espalhar as sementinhas dos cuidados paliativos por aí, porque, não, como a Lauren falou em um momento, não precisa ser especialista, mas precisa ter noção de cuidados paliativos para prestar os melhores cuidados, né, aos pacientes
estão nos hospitais, nas unidades de saúde, nos domicílios, nas instituições. Então, obrigada aos colegas, né, que estão aqui, foi muito rica essa troca. E estava falando, né, também, eu gostei bastante de ter o intensivista aqui na live, porque também é um tabu que precisa ser quebrado, que o paciente nunca mais vai para UTI quando ele está em cuidados paliativos, que não é verdade. Perfeito. Então, tem um intensivista aqui para trazer essa riqueza, então, de juntar as informações. O meu arroba é doutora Daiane, cuidados paliativos. Muito obrigada. Que bom. Dr. Cauê? Obrigado pelo convite aí. Espero que possa ter ajudado um pouquinho, né? Não é muito minha especialidade, confesso que fiquei um pouquinho receoso de participar, né? Não ter muita qualidade técnica tão alta quanto a das colegas aí em si. Mas foi muito rico para mim mesmo, assim. Acho que eu mais aprendi do que falei qualquer outra coisa. E fico à disposição sempre aí para vocês do hospital e para quem quiser estar conversando comigo aí. Meu Instagram não é ativo, ele só funciona para as lives mesmo, entendeu? Comecei com a vida social ali, porque precisei fazer as lives e tá tudo bem. Então, quem quiser seguir, pode seguir aí, tranquilo, mas tá de boa. Muito obrigado aí pela disposição de vocês, pelo tempo. Doutora Lauren? Eu também queria agradecer, é uma coisa bem filosófica que eu acho que cabe aqui, que é a vida é a arte dos encontros, e todo encontro é aprendizado, né? Então é sempre bom estar entre colegas, com essa disponibilidade de trazer para a informalidade informações que são muito importantes para as pessoas, né? Que não é só para nós como profissionais de saúde, mas as pessoas estão precisando saber mais de cuidados paliativos, saber que não sentir tanto sofrimento e ter direito a cuidados é um direito humano, assim, e a gente está aqui para oferecer isso, né? Então, fico bem agradecida, fico bem disponível também para novos encontros, para quem quiser acompanhar o nosso trabalho. E obrigada, boa noite, fico por aqui. Eu quero aproveitar essa finaleira aqui para agradecer primeiramente os meus dois colegas de casa, o Dr. Cauê e a doutora Dai, que são maravilhosos e sempre estão aí prestando todo o auxílio que eu preciso. Meu Deus do céu, como vocês me ajudam. Eu adoro vocês do fundo do meu coração. E eu queria agradecer muito essa pessoa que eu tive o prazer de conhecer hoje, que é a doutora Lauren. Muito obrigado por dispor do teu tempo, muito obrigado por ser essa simpatia que você é. E quando vier para Curitiba, vem conhecer a gente aqui no São Vicente, vamos trocar umas figurinhas também, tá bom? Pessoal, mais uma vez quero agradecer a direção do Hospital São Vicente por ter cedido esse espaço para que a gente pudesse discutir sobre cuidados paliativos, pudesse trazer um pouquinho, nesse mês que a gente comemorou o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, trazer um pouquinho do que é a ideia, e tentar tirar algumas ideias equivocadas da cabeça da sociedade como um todo, né? Muito obrigado e espero que a gente tenha outras oportunidades aí, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Um abraço.